Olá, meus irmãos. Continuamos nossas breves devocionais no livro de Atos, chegando hoje no capítulo de número 11, onde faremos a leitura dos versículos 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Lembremos que, quando do início da perseguição aos cristãos por Paulo, naquela época ainda Saulo, o povo tinha fugido de Jerusalém. Nesse momento, então, possivelmente a perseguição já havia diminuído e parte desses cristãos já tinham retornado para lá. E agora, com o retorno de Pedro, eles questionavam o que ele tinha feito em Cesareia, o que ele tinha feito na casa do centurião Cornélio, em especial o fato de ter comido com ele. Isso era algo absolutamente contrário aos costumes judeus na época, e para eles ainda era difícil conceber a ideia de que Jesus seria também Senhor dos gentios. Pedro então conta uma vez mais tudo aquilo que aconteceu a ele, de forma que no fim, num primeiro momento, pelo menos, aqueles homens se deram por satisfeitos, entendendo que o arrependimento e a salvação eram também para os gentios. E dizemos no primeiro momento porque nos capítulos seguintes, lá por Atos capítulo 15, vemos que essa questão ainda geraria uma série de controvérsias entre o povo. E tendo em mente este contexto, gostaria de enfatizar 2 pontos neste trecho. O primeiro deles em relação ao comportamento de Pedro e o segundo em relação ao comportamento do povo, da igreja. Pedro dá aqui um grande exemplo através da sua atitude diante da reação daqueles cristãos. Ele se mantém calmo e, de forma humilde, ele se submete ao julgamento que o povo fazia, que a igreja fazia, expondo e prestando contas de tudo aquilo que havia acontecido e tudo aquilo que ele tinha feito. Além disso, ele conclui lembrando que o ministério da palavra, da pregação, do qual ele mesmo havia sido comissionado, ele é dado por Deus. A capacitação para isso é outorgada por Deus, sendo impossível a ele, Pedro, resistir ou fazer qualquer outra coisa que não servir através daquele dom que a ele foi concedido. E em relação à igreja, nós vemos claramente que, apesar de toda a revelação no Antigo Testamento, apesar das instruções deixadas pelo próprio Jesus para eles, ainda não era claro que a palavra de Deus deveria alcançar a todos, incluindo os gentios. Mas será que não somos assim também hoje? Apesar das claras instruções, da manifestação da vontade do nosso Senhor, será que não demoramos a compreender não só a necessidade, mas também a urgência em pregar a palavra para os de fora da nossa igreja, a nossos familiares, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas? Que diremos então de desconhecidos, estrangeiros, povos de outras culturas? Reflitamos sobre isso.
estejamos alerta aos nossos chamados, a como temos utilizado os dons que Deus tem nos concedido, como temos com eles honrado a Deus, glorificado a Deus, servindo de acordo com a missão que nos foi dada. Reflitamos e que sejamos assim moldados, transformados e conformados a essa realidade. Amém.